Bom, então o que é que vocês precisam fazer, né, nessa atividade da 7ª semana? Lá no PG está descrito assim: faça as devidas correções gramaticais. Vocês vão ter que achar verbos que não estão concordando com o sujeito, né? Tá, o sujeito está no singular, o verbo está no plural, então o verbo no singular é o sujeito no plural, tá? Então é isso. Precisa de vírgulas, então coloque vírgulas nos lugares apropriados e estruture algumas frases, né? Somente troque palavra de lugar, não acrescente nenhuma palavra, para que este texto fique coerente, coeso e correto gramaticalmente, né? Tá escrito aí estruture algumas frases, né? Mas na verdade é uma partezinha só e eu vou demonstrar qual é essa parte, tá? É possível só trocar uma palavrinha de lugar e isso vai ficar bem nítido na hora em que eu explicar e mostrar para vocês, tá ok? Aí ele também elenca o seguinte item, né? Desmembre um dos parágrafos a fim de que o texto possa ter um parágrafo de conclusão. Também vou demonstrar isso lá quando eu demonstrar as partes, né, que o texto tem. Redija novamente os parágrafos do texto que corrigiu e poste-o como sua atividade. Então agora eu vou demonstrar para vocês, né? O texto que precisa ser corrigido, lá da página 16 e 17 do PEG. Se vocês verificarem, né, prestarem atenção lá como ele está disposto, ele está dividido em partes, né? Tem a primeira parte, a segunda parte e a terceira parte, tá bem? Acho que assim a gente começa a se organizar e fica um pouco mais fácil. Bom, então vamos lá por partes, né? Eu vou demonstrar os erros agora demarcados aqui e falar um pouco sobre eles, tá? Vejam aqui, primeiro, né? Tem a palavra bem que aparece 2 vezes numa mesma oração. Será que pode ficar isso assim, as duas aqui? Ou eu preciso tirar uma delas, tá? Verifiquem qual delas pode ser retirada que não vai ter uma alteração de sentido, tá? Não vai prejudicar o sentido. Depois tá lá, por trás, né? Trás. Será que esse trás aqui tá correto? Tá escrito de uma forma correta, né? Trás, né? Por trás, a gente pode substituir pela palavra atrás, ou seja, né? Na parte de trás, né? Como é que a gente coloca isso? Como é que a gente escreve atrás? Será que esse trás é mais ou menos parecido? Tá? Vão por esse caminho aí. Depois, por trás de cada político, há uma série de fatores. Esse há aqui que tem essa crase, né? Será que é assim? Existe, é uma ocorrência de crase aqui ou seria esse há do verbo haver, né? Uma série de fatores que pode, negligenciar. Esse verbo aqui, negligenciar, é assim ou ele está escrito de uma forma errada? Procurem lá no Google que vocês vão achar alguma coisa nesse sentido, tá bem? Depois lá, suas verdadeiras intenção. A intenção tá demarcada em vermelho. Tem alguma coisa nela que tá errada, né? Tem uma letra errada aqui com a qual ela foi escrita e ela está relacionada com a palavra à frente dela, verdadeiras. E aí, como é que fica? Eu posso falar verdadeiras intenção ou tenho que colocar verdadeiras intenções, tá bem? Depois, assim não é difícil de acreditar. Olha o de aí, né? Será que esse de vai aqui mesmo, tá? E entre intenção e assim, será que eu preciso colocar algum símbolo ortográfico para designar, né, que é um outro período? Eu tenho que começar, iniciar uma outra frase. O que eu posso colocar depois de intenção para demarcar que uma frase vai iniciar, tá? E depois de assim, será que precisa de um outro símbolo ortográfico, por exemplo, uma vírgula? Tá bem? Então vão pensando nisso. Aí na segunda parte, a gente tem lá, esses políticos os nossos candidatos, tá? Veja aqui, tem 2 palavras, né, que estão no singular, esse político, e depois o verbo também no singular, mas olha o que vem à frente, os nossos candidatos. Já mudou, tá no plural. Pode ficar assim, né?
coisas, elementos no singular e depois outros no plural? Não, né? Então a gente tem que colocar ou tudo no singular ou tudo no plural. Mas se a gente está falando de mais de um candidato, a gente está falando no plural, o que deve acontecer com esse político? A gente passa para o plural também, essas duas palavras, tá bem? Aí logo depois tem lá um A, né, com um acentozinho indicando que é uma crase. E aí, só que olha a palavra que vai vir logo em seguida, né? Presidente, é uma palavra masculina. A gente tem ocorrência de crase quando tem uma palavra masculina, né? Então pensem nisso, lá no CRC tá explicado isso, tá ok? Aí vocês vão ver agora em verde lá 4 palavras, 4 não, 5, perdão. Presidente, governador, deputado, senador, prefeito. Esses elementos, eles podem ficar assim, né, aparecerem enumerados, um atrás do outro, sem nenhum símbolo ortográfico que vai separar. Por exemplo, vírgula. Quando eu vou colocar vírgula entre essas palavras aqui? Onde eu vou colocar, tá? Após o quê? Tá bem? Então, precisa o quê? De vírgula aqui, já tô até dizendo, tá? Depois vocês vão ver, né? Paz. Mas vamos ler a frase? Os candidatos aqui no nosso paz. Paz ou país? Será que falta algum acento aqui? Tá? E os partidos políticos vamos lá. Esse aqui pode ficar assim, esse verbo no singular, de quem é aqui alguma coisa, né? Os candidatos e os partidos políticos. Então, eu posso dizer assim, os candidatos e os partidos políticos tá? Olha a dica aí. Depois, muitas das vezes, tá? Esse das aqui pode ficar ou ele pode ser tirado, né? E como fica a palavra muitas em relação a vezes? Eu posso falar muitas vezes, tá? Fica correto falar assim, né? Então pensem nisso. Aí vocês vão ver lá o próprios, mas ela está relacionada com a palavra benefício, né? Uma palavra no singular e outra palavra no plural. E aí, não pode ficar assim, né? Eu posso falar benefício próprios, tenho que tirar alguma coisa para combinar com benefício, né? E depois, pensa, né? Quem é que pensa no povo? Ou seja, quem é que não pensa no povo? Os candidatos, né? Então, eles pensam, olha lá em azul, eles pensam. Como é que vai ficar esse pensa aqui de baixo? Pode ficar assim ou ele tem que ir também pro plural, tá bem? Aí, por último, né? A parte 3. Aí a gente tem assim, nas campanhas políticas, né? Nas campanhas, perdão, eles saem de seus gabinetes e vão, tá? De novo, a gente tem uma confusão aqui de termos no singular e de termos no plural. Vamos lá pro verbo ir, né? Que tá no plural, vão. Eles vão, né? Então, eu posso dizer que os políticos vão, então eles saem, os políticos saem de seus gabinetes ou os políticos saem de seus gabinetes. Então, eles saem, teria que ir para o plural, tá? Pensem nisso aí. E depois, a gente tem uma outra vogal aqui, que é o A, né? Esse A vai ficar assim. Eles vão à rua, né? Olha a palavra lá, verde. Esse rua é uma palavra feminina. Então, pode acontecer aqui, ocorrer uma crase, tá? Vão pensando nisso. Aí, nesse parágrafo aqui, nesse enunciado, nesse período aqui do parágrafo, eles também aparecem todo dia em programas eleitorais gratuitos, porque assistir às propagandas eleitorais tornou-se algo muito chato. Ninguém aguenta mais ouvir tanta mentira. Aqui é que está o problema da incoerência. Por quê, né? Exatamente essa palavrinha aqui, o porquê que está grifada, né? Com 2 traços em vermelho, que está no lugar errado,
né? Ela não vai juntar esses dois períodos aqui, eles também aparecem todo dia em programas eleitorais gratuitos e assistir às propagandas eleitorais tornou-se algo muito chato. Não, ela vai justamente juntar essas duas que estão aqui em azul. Assistir às propagandas eleitorais tornou-se algo muito chato. Ninguém aguenta mais ouvir tanta mentira, então ela precisa ser trocada, vir para outro lugar, né? Às vezes algum símbolo ortográfico tem que sair daqui, né, para dar lugar a esse porquê, tá? E vocês vão mudar essa estrutura aí de como colocar uma frase atrás da outra, tá bom? Então, e se tirar esse porquê daqui, o que vai acontecer com o período lá na frente? Eles também aparecem todo dia em programas eleitorais gratuitos. Tem que ganhar um pontinho aqui depois de gratuitos? Será que é isso? Tá bem? Então, vejam que não precisa mudar nada, acrescentar nada, só trocar esse porquê de lugar para que o período fique coerente, tá bem? Aí depois tem lá, mas todo mundo adora rir e acaba vendo. Esse mais aqui, né? Ele é escrito dessa forma com esse i, tá? Então vamos lá, uma dica, tá bom? Mais com i é diferente de mas sem i, tá? Mais tem um sentido de adição, né? De soma. Será que é esse caso aqui? Ou eu teria que tirar esse i, né? Para que fique uma conjunção, que é o mas aqui. E essa conjunção, esse mas, dá um sentido de algo contrário. Ou seja, né? Assistir às propagandas eleitorais é algo chato, né? Ninguém aguenta mais ouvir tanta mentira. Mas todo mundo adora rir e acaba vendo. Olha só, tá vendo como é uma ideia contrária que está sendo colocada aqui? Então, esse i pode ficar aqui, tá? Depois a gente tem se verifica. Bom, então a gente tem um verbo e um pronome, né? Aí é um caso de colocação pronominal. Então, esse se verifica pode ficar assim, esse se pode ficar aqui na frente do verbo. Vamos pensar que é o início de uma oração. No início de uma oração, de acordo com a gramática padrão, né? Pode ocorrer, né? Uma colocação pronominal dessa forma. Ela teria que ir para trás do verbo, tá bem? Então, olhem lá no CRC que isso também está dito lá, tá bom? Depois, tá lá, intenção. Olha, de novo a palavra intenção aparecendo aqui, né? Só que agora ela tá precedida de uma palavra que tá no singular. Então, ela continua no singular também, tá? O que é que precisa ser trocado nela aqui só? É uma letra? Que letra que é essa? Tá bem? Depois, em seus argumentos, né? Seus argumentos. Fica legal a gente dizer isso? Tem que ir tudo para o plural, né? Precisa acrescentar alguma coisa aqui, né? Em argumento, tá bem? E mostra-se, tá? Vamos lá, vamos separar. Primeiro, só o verbo mostrar, mostra. Quem é que se mostra aqui? Os candidatos. Então, eu posso dizer assim, os candidatos se mostram, ou eu digo, os candidatos se mostram, tá bem? Então, pensem nisso. Aí, vamos lá, para esse se aqui, esse pronome, tá? Ele tá vindo depois do verbo, mas ele tá relacionado ao que vem aqui, ó, antes de em seus argumentos, tá? Então, se ele está relacionado a esse que, né? E o que é uma partícula que aproxima, né? Que pede aproximação do pronome, né? Como é que vai ficar essa colocação pronominal aqui? Esse se vem depois do verbo ou ele tem que ir antes do verbo? Tá bem? Também tem isso explicado lá no CRC. Aí, verdadeiro lobos. Olha, pode ficar assim, né? Verdadeiro no singular e lobos no plural? Será que verdadeiros também não teria que passar
para o plural, tá? E depois cordeiro. Existe essa palavra cordeiro? Não tá faltando uma vogal aqui? Que vogal é essa? Tá bem? Lembre-se desse ditado, lobos em pele de cordeiro. A gente até fala assim, cordeiro, né, na oralidade, mas é assim que a gente escreve essa palavra? Falta alguma coisa aqui, tá bem? E é uma vogal. Por último, então, não pode ser, tá? Esse pode ser aqui é outro caso de colocação pronominal, tá? Esse ser aqui pode ficar após o verbo, mas a gente tem um não aqui na frente, né? Então, o não também, como o que é uma partícula que pede aproximação do pronome. Então, o que é que vai acontecer com esse ser? Ele vai vir para frente do verbo por causa desse não aqui? Tá ok? Bom, e agora? Qual é o parágrafo que precisa ser desmembrado? Que tem que dar essa ideia de conclusão? Ideia de conclusão, a gente vai achar, né? Num parágrafo de conclusão, que tem essa ideia de conclusão, a gente comumente vai achar palavras desse tipo. Logo, por isso, portanto. Então, onde é que está escrita uma palavra que aqui nessa parte do texto, né, que tem essa ideia de logo, por isso e portanto. Então, é a partir dali que vocês precisam desmembrar o parágrafo para dar essa ideia de conclusão e assim fica, né, um texto nos moldes clássicos de uma dissertação, de um texto argumentativo, né, que tem uma introdução, parágrafos que tem um desenvolvimento ali, né, que uma argumentação sobre um tema e um parágrafo de conclusão sobre aquele assunto, tá bem? Bom, depois que vocês fizerem todas essas correções, né, já sabem quais são os erros que estão aqui, vão lá, façam as correções de vocês, né, tentem fazer o exercício acompanhando o vídeo, né, vai ficar mais fácil, e aí vocês colocam o vídeo escrito correto, o texto corretamente, tá? Não precisam demarcar nada, é só colocar escrito de forma correta. Vocês vão corrigir o que eu apontei aqui e escrever o texto de forma correta e postar isso no portfólio, tá bem? É simples assim. Se vocês tiverem dúvida, entre em contato conosco, tutores, tá? Pela lista ou pelo 0800, a gente atende vocês. E eu espero que vocês tenham um bom trabalho aí. Tem um feriado pela frente, então dá sim para estudar e fazer essa atividade de uma forma bem tranquila, tá ok? Então, até uma